Capítulo 25, 26 e 27. O mercenário Laika. Um morador temporário de uma caverna na área de monstros. Kim Sae-jin estava prestes a fazer seu percurso regular para dar uma saída para espairecer durante a tarde toda na cidade. O que era supostamente esse percurso regular se baseava em: ao invés de mudar para a forma de lobo escuro e saltar sobre as secas de arame farpado e atravessar o deserto assim, ele assumiria a aparência de humano e sairia pela própria porta de entrada. Ao tomar esse percurso, teria que passar pela conhecida parada de descanso. Uma enorme estrutura construída para servir de abrigo. Dentro desse prédio, que era do tamanho da área de espera da estação ferroviária de Seul, sempre tinha um bocado de caçadores. E também de cavaleiros, que estavam de passagem antes de se empenhar em outra caçada. Neste lugar, Sae-jin encontrou um rosto que normalmente via na televisão. Era Yu Sae-young, com seus colegas cercando-a. Ela estava ouvindo atentamente as palavras de um homem que parecia ser o capitão da equipe de caça a qual pertencia. Ele tentou descobrir se ela estava balançando a cabeça por estar prestes a participar de algo importante. Até que um exército de homens equipados com câmeras apareceu do nada. Estejam certos de que teremos nossos próprios cavaleiros fornecendo proteção. Por favor, apenas se concentrem em caçar como de costume. Nós só queremos capturar suas ações naturais. Não estamos fazendo isso por a opinião pública a respeito da ordem não estar boa no momento. Isso é devido ao surto recente de monstros. Vamos transformar tudo em um reality show. Por favor, lembrem-se disso. E Cavaleira Yu Sae-young. Sim. Bem, será fácil, já que a senhorita Sae-young é a personagem principal do programa. Então, vamos nos concentrar mais em você a partir de já. Uma expressão fria é boa. Não. É mais do que boa. Mas, por favor, sorria de vez em quando. Isso é o melhor. Você entende? Se ficar fria e distante o tempo todo, os espectadores vão pegar um certo ranço. Então as pessoas pensariam melhor a seu respeito se de vez em quando um sorriso inesperado e brilhante aparecesse. Como? Digo. Pensariam algo como: ela é fria só por fora. Por dentro possui um bom coração. Assim sendo. E o Sae-young pareceu que iria se rebelar um pouco. Mas acabou apenas acenando com a cabeça. Só estão filmando coisas para um show. O cara que Sae-jin achou ser o capitão de um time de caça acabou por ser o produtor da coisa toda. Ele ficou ali, parado, olhando por uns 5 minutos antes de se dirigir à saída. Na verdade, tentou fazer isso. Mas... Ei! Por favor! Espere um pouco! E o Sae-young achou a situação atual desagradável. Mas não podia fazer nada a respeito, visto que já tinha decidido deixar sua vida mais acessível à mídia. Ela também sabia que, para se tornar uma cavaleira de altíssimo nível no futuro, a boa vontade do público seria crucial em certos momentos. Para seguir os passos de Kim Yu-rin, sua ídolo, ela estava disposta a suportar quase qualquer coisa. Por favor, lembrem-se. Isso não é um documentário. É um reality show. E Cavaleira Yu Sae-young. Ela não gostava desse produtor querendo transformar as caçadas aos monstros em um reality show. Mas seu pai recomendou que aceitasse isso, dizendo que esse homem possuía grandes habilidades. Resolvendo se esforçar ao máximo para sufocar a vontade de simplesmente se levantar e fugir, decidiu tomar cuidado com suas respostas.
Mesmo depois disso, esse cara continuava gritando. Então, ela respondeu de forma descuidada enquanto olhava para outro lado. Essa era a única maneira existente para suportar essa tortura. E é assim que, como o destino ou até mesmo uma mentira surpreendente, ela encontrou. Ei! Por favor. Espere um momento. E... Kakeu. Diante dessa reação repentina, o produtor ficou confuso. Mas Yu Sai-Young não se importou nem um pouco. Bom, mesmo se fosse algo importante, tanto faz. Ela empurrou o produtor para o lado, já que ele estava bloqueando seu caminho, e correu para a frente do homem que estava procurando. Realmente é ele. Agora que ela estava de pé diante dele, Yu Sai-Young teve que esperar por um momento e se perguntar. O rosto era o mesmo. Mas ele era tão grande assim antes. Com licença. Mas você é aquele Sir Kim Sai-jin. Lembra? Daquela vez. O rosto era definitivamente o mesmo que estava gravado em suas memórias. Então ela trabalhou duro para parecer confiante. Mesmo parecendo um pouco mais alto. Definitivamente era o mesmo sujeito. Eu sei que é você. Por que não está me respondendo? Quando Sai-jin não respondeu, ela franziu as sobrancelhas e olhou diretamente em seus olhos. Isso tinha deixado ainda mais convencida. Embora a questão sobre sua altura agora está perturbando um pouco. O rosto deste homem estava completamente gravado nas raízes de suas memórias. Seria impossível esquecê-lo. Não importa o que. Diabos. Ele tinha aparecido até mesmo em seus sonhos. E não foi só uma vez. É bom te ver novamente. Kim Sai-jin pensou em se passar por idiota. Mas, no final, ofereceu a mão para um aperto enquanto sorria. Afinal, ela era Yu Sai-Young, a filha do mestre da Ordem de Cavaleiros Alvorada. E também a neta do presidente da Corporação Alvorada. Ele pensou que deixar uma oportunidade tão boa para construir ótimas conexões passar seria simplesmente um desperdício. Ah! Como pensei! Obrigada! Por aquilo. E enquanto os dois apenas se fitavam, uma câmera foi empurrada na direção deles. Senhorita Sai-Young. Quem é esse cavaleiro? O produtor perguntou. Seu rosto sorridente brilhando de felicidade. Bem, era a aparição de um novo personagem. Não apenas um qualquer. Mas um homem que fez a fria cavaleira que nasceu em um berço de ouro, sair de seu caminho para cumprimentar calorosamente. Ele já estava planejando filmar algumas sequências para abertura nessa parada de descanso. Mas... caralho! Isso que tinha surgido não era simplesmente um enorme furo de reportagem. O que você pensa que está fazendo? Suma com essas câmeras. Temendo que Sai-jin fugisse enquanto tentasse evitar ser filmado. Ela agarrou o colarinho do produtor e gritou com raiva. Devido à reação inesperadamente agressiva. O produtor ficou em pânico. Se ele acabasse se tornando odiado por Yu Sai-Young. Então, não apenas na indústria de entretenimento, como em qualquer lugar do planeta, seria impossível encontrar um bom trabalho. No entanto, seu desejo recuperou o vigor no momento em que viu o rosto da pessoa desconhecida. Kim Sai-jin. Esse homem desconhecido não parecia estar realmente incomodado com a presença de câmeras. E mais, um brilho de curiosidade podia ser notado em seus olhos. Com licença. Senhor. Então. Sabe. Poderíamos te filmar um pouco. A Produções TBK está fazendo um reality show sobre cavaleiros. Hey. Você.
Yu Sayung empurrou o produtor para longe enquanto olhava fixamente para Kim Sae-jin. Ao contrário das preocupações infundadas dela, ele não parecia incomodado com o súbito aparecimento das câmeras. Não vai tomar muito de seu tempo. Bem, é que é a abertura. E um encontro inesperado e fatídico, esse tipo de material recebe boas avaliações. Na verdade, elas são ótimas. Sae-jin coçou o queixo lentamente e quebrou a cabeça um pouco enquanto pensava no assunto. Aparecer na televisão. Esse não era um de seus sonhos de infância. Ele sentia inveja sempre que via esses programas com celebridades e cavaleiros legais, querendo aparecer nas mesmas coisas. Mas esse era um sonho inalcançável para uma criança que tinha sido subitamente se tornado vítima do destino, tornando-se uma órfã. Que tipo de show é esse? Quando Sae-jin pareceu estar de boa, um sorriso enorme apareceu no rosto do produtor. Mas Yu Sayung franziu a testa e teve que perguntar algo antes de qualquer coisa. E você está bem com isso? Oh. Bem. Na verdade, já faz um tempo desde que nos vimos. Então eu pensei. Yu Sayung. Ah. Se estiver bem, então começaremos a filmar agora mesmo. Na verdade é bem simples. Apenas conversem um com o outro. Como se não tivesse mais ninguém aqui. Bem, todos ficaremos lá. Então não se preocupem com nada. Os câmeras recuaram lentamente, ficando a uma distância confortável. Claro, ainda era perceptível a presença de todos. Mas Sae-jin fez o seu melhor para parecer o mais natural possível enquanto falava. Vamos a algum lugar para sentar e conversar. Oh. Ah. Sim. Boa ideia. Os dois caminharam em direção à cafeteria que ficava dentro da parada de descanso. E esse não é um enorme furo de reportagem? Quem diria que aquela patricinha rude e exigente fala tanto? O produtor e os membros de sua equipe, assim como os outros cavaleiros, não conseguiram deixar de ficar surpresos diante da visão de Yu Sayung indo com alguém até a cafeteria. Ela sempre estava com uma cara fria e inexpressiva e, sempre que falava, era como se estivesse jogando pedras nos outros com suas palavras, mantendo sempre uma atitude severa e desconfiada. Mas agora, sentada ali conversando com esse homem desconhecido, Yu Sayung parecia um pouco diferente. Não seria justo dizer que seu rosto estava brilhando intensamente, mas pelo menos parecia um pouco mais caloroso. E para completar, sua boquinha adorável abria e fechava, sempre com frases compridas, diferente das respostas curtas com as quais todos estavam acostumados. Aqueles que a conheciam acabaram se perguntando se essa garota era de fato a verdadeira Yu Sayung ou não. Hey! Ela sorriu. Você conseguiu capturar essa cena? Sim. E ainda melhor. Foi um close. Voa. Ótimo. Muito bem. E quanto ao áudio? O produtor perguntou ao diretor de áudio. O homem encarregado por gravar o som levantou o polegar. Um sorriso enorme cravado em seu rosto. O conteúdo da conversa deles também é realmente bom. Parece que esse cara é um caçador. E salvou Yu Sayung do perigo uma vez. Oh. Ele é um caçador? Mas espera aí. Ele salvou uma cavaleira? Como assim? Eles ainda não falaram sobre detalhes. Parece que querem esconder isso. Estão falando sobre coisas do cotidiano agora. Oh. Espere. De repente, o responsável pelo som abriu os olhos e soltou um breve suspiro.
O que? Ela acabou de convidar ele para a Ordem de Cavaleiros Alvorada. Parece que quer recrutá-lo. Você gostaria de se juntar à Ordem de Cavaleiros Alvorada? Sempre receberemos pessoas talentosas como você. Sir Saidin. Kim Saidin só pôde sorrir diante dessa oferta séria. As coisas sobre as quais ela estava falando não eram elevadas demais, embora ainda fosse apenas uma estudante menor de idade, que ainda estava no ensino médio. Obrigado pela consideração. Mas decidi permanecer como um caçador solo. Ele respondeu de forma meio que educada. No começo, falando com um tom mais gentil, já que parecia querer disfarçar a diferença de idade entre eles. Mas ela demonstrou sinais de não estar gostando disso. Então a conversa prosseguiu sem o uso de honoríficos. Seguir como caçador solo? E o Sai-Yung revirou os olhos e inclinou a cabeça. Um caçador solo era uma pessoa que não se juntaria a nenhuma organização ou ordem de cavaleiros. Isso era muito raro. Até mesmo do que os ditos cavaleiros livres. Isso porque a maioria dos caçadores era incapaz de caçar monstros por conta própria. Sem dúvidas. Se for você, Sir Saidin, acho que isso é possível. A força incrível que você mostrou daquela vez era uma peculiaridade. Não é? Saidin tremeu por um momento. Mas ele, na maior cara de pau, resolveu apenas tomar um gole de café. Sim. Isso aí. Se não for incômodo, posso te perguntar que tipo de peculiaridade é? Diante da pergunta inesperada, Saidin teve que pensar um pouco antes de conseguir uma resposta ambígua o suficiente. É uma peculiaridade relacionada à constituição física. Ah! Felizmente. E o Sai-Yung aceitou essa versão de história sem problema algum. De certo modo, essa atitude fazia sentido, já que a maioria dos cavaleiros com peculiaridades tentavam manter os detalhes sobre elas para si mesmos. Ah! E você parece ter crescido um pouco. Provavelmente é um efeito do desenvolvimento de sua peculiaridade. E? Ah! Isso aí! Essa foi uma desculpa melhor do que a de ter usado algum tipo de poção que já tinha sido anteriormente usada. Saidin balançou a cabeça em concordância rapidamente. Uma peculiaridade. Se você... E o Sai-Yung se afundou em pensamentos enquanto olhava fixamente para os olhos de Saidin. Seu olhar era tão inquisidor que parecia ser capaz de fazer buracos no corpo dele. Esse era um de seus hábitos. Quando ela o fitou bastante, até que começassem a se sentirem desconfortáveis, se afastaram e evitaram o contato visual por um tempo. No entanto, Saidin quase não fez isso. Na verdade, achou maravilhoso o modo como os olhos, semelhantes a joias, dessa garota, pareciam se mexer em um ritmo que combinava com o que estava pensando. Me pergunto, embora você seja um caçador solo, não seria possível cooperar com uma ordem de cavaleiros? Suas habilidades já foram provadas. Sabe? Com as palavras que saíram de sua boca logo após um momento de ponderação, Saidin mostrou um sorrisinho enquanto balançava a cabeça. Sim. Isso seria possível. Isso é ótimo. Então me passe seu contato. Infelizmente, parece que daqui a pouco terei de fazer umas coisas. Vou te ligar depois. Por favor, tente entrar em contato comigo durante a manhã.
Eu não tenho muito tempo livre em outros horários. E o Sai-Yung passou seu contato também. Como se fosse adequando-se à sua personalidade. O telefone era preto e com um design simples. Com uma armação bastante simples e uma cor fria. Sai-Jin salvou o número dela em seu telefone e logo após isso ambos se despediram. Sempre que andava pela cidade, Sai-Jin assumia o modo humano da forma de lobo escuro. E enquanto caminhava apreciando a movimentação local, acabou encontrando um folheto colado em um poste. Não. Era mais como se fosse o folheto quem tivesse o encontrado. Esse cheiro. O cheiro forte de sangue que emanava do folheto deixou sua visão completamente embaçada. Recrutando mercenários para o extermínio de vampiros. Suas classificações não são importantes. Boa remuneração. Mercenários, um dos trabalhos mais populares entre aqueles que nasceram diante das portas das áreas de monstros. No entanto, o objetivo de um mercenário era diferente do de um caçador ou de um cavaleiro. Além do fato de serem contratados com dinheiro, tinham que matar pessoas de vez em quando. Naturalmente, aqueles que eram caçados também eram sempre alvos de eliminação designada pela lei. Assim como vampiros, nagas, humanos corrompidos e etc. Em outras palavras, apenas caçavam aquilo que prejudicava a sociedade como um todo. Mas nos tempos modernos, enfrentando a feroz oposição de muitos grupos de direitos humanos, bem como a mudança constitucional, as chamadas profissões de pistoleiros começaram a desaparecer lentamente. E antes que alguém notasse, os mercenários, que tinham perdido o sentido profissional de sua existência, também desapareceram no lado escuro da sociedade. No entanto, eles não tinham sido extintos. Mesmo se algo tão importante quanto o sistema de classificação de mercenários não estivesse mais sendo feito e estivesse caótico no momento. De alguma forma, 13 tavernas de mercenários ainda conseguiam continuar atuando por todo o país. Os mercenários que permaneciam em ação eram todos homens duros que ainda estavam com sua natureza intacta. Um espírito tenaz e inabalável. Além de uma fé incrível. Todos esses sujeitos perderam pessoas importantes para os inimigos da humanidade. De modo que nunca desistiriam de suas ações. Pelo menos não até que destruíssem aqueles desgraçados condenáveis. Um por um. Enquanto existissem aqueles que preferissem a morte ao invés de uma existência sem sentido, os mercenários jamais desapareceriam completamente do mundo. Kim Sai-Jin, que perdeu sua mãe para os vampiros, entendia esses homens melhor do que ninguém. Por isso, a besta Kim Sai-Jin não podia simplesmente deixar que esse panfleto passasse despercebido. Já que estava falando sobre juntar um grupo de mercenários para matar vampiros, ele arrancou o panfleto do poste e enfiou-o no bolso. Em uma taverna de mercenários nos arredores da província de Gangwon. Em um certo tempo, este estabelecimento ficava cheio até as bordas com as vozes de mercenários bêbados. O cheiro forte de licor. Suor e sons de socos. Naquela época, o dia inteiro não era o suficiente para satisfazer os mercenários ativos. E quando eles estavam sentados sem fazer nada, o mestre da taverna apontava as deficiências de cada um. Tudo na mais pura camaradagem. Mas agora, tudo isso não passava de uma lembrança distante. Ninguém mais procurou a taverna de mercenários, que parecia ter parado no tempo, com a parte externa e os móveis surrados e desgastados. Praticamente tudo quebrado.
Garrafas de álcool já passando por um estágio extra de fermentação, já que ninguém as comprava, e um quadro de madeira, feito de cortiça, vazio, sem qualquer tarefa presa a ele. Como os mercenários moribundos. A taverna também parecia ter sido esquecida no tempo. No entanto, independentemente de quanto esquecido o local estivesse, ainda havia um homem cuidando dele resolutamente. Era Kim Il-sung, um mercenário de meia idade. Assim como em qualquer dia, ele poliu os talheres, limpou a mobília e esfregou o quadro de avisos vazio, acreditando que, um dia, isso ainda voltaria a ficar cheio. Tchim! As dobradiças de metal da porta de madeira soltaram um som triste quando ela foi aberta. A porta entreaberta fez alguns ruídos fracos antes de se quebrar por completo. O homem que estava tentando abri-la cuidadosamente colocou a porta quebrada no chão e entrou na taverna. Pai! Você veio. Sente-se. Kim Il-sung parou de limpar os móveis e foi para trás do balcão para receber seu filho. Faz muito tempo desde sua última visita. O filho não sabia o que dizer. Mesmo se tivesse preparado algo para falar antecipadamente. No momento em que viu o rosto de seu pai, nada sairia de sua boca. Como filho. Ele sabia melhor do que ninguém qual era o significado dessa taverna para o seu velho. É por isso que começou a falar sobre a situação atual das coisas, tentando desviar do assunto. Pai. Eu consegui me classificar como cavaleiro de nível intermediário da Ordem de Cavaleiros Goryeo recentemente. Meu salário anual também dobrou. Por causa disso, decidi procurar uma casa aqui em Gangwon. Agora que tenho um pouco de tempo para respirar. Achei que seria desperdício continuar morando em Seul. É isso mesmo. Muito bem, filho. Sua mãe ficaria orgulhosa de você. O pai. Kim Il-sung sorriu calorosamente. O filho, que observava com olhos tristes, mordeu os lábios e abaixou a cabeça. Esse foi um evento de um passado distante. Há muito tempo. Tanto tempo, que as memórias já pareciam confusas no momento. A mãe dele, esposa de seu pai, a mulher mais bela para ambas as pessoas, perdeu a vida de uma maneira verdadeiramente depravada e imunda. Isso até seu último suspiro. O dia em que Kim Il-sung se tornou um mercenário, ao invés de um cavaleiro, foi exatamente esse. O sonho de seu filho também tinha mudado naquele momento. O filho sempre se orgulhou das costas largas de seu pai. E isso continuaria igual, independente dele se tornar um cavaleiro ou um mercenário. Não importaria se voltasse apenas tarde da noite, deixando uma criança sozinha para trás. Nem mesmo se não conseguisse voltar para casa no mesmo dia, o menino sempre se orgulhou de seu pai. Pai. De agora em diante, vamos ficar juntos. Mercenários. Nenhum vem mais aqui. O filho finalmente conseguiu forçar as palavras que estava tentando engolir para fora. Sua voz estava completamente trêmula. Ele sabia melhor do que ninguém sobre todo o trabalho duro de seu pai. Era por isso que se enfureceu tanto quando aquelas pessoas da mídia começaram a transformar tudo relacionado ao trabalho dos mercenários em um tipo de crime. Mas, atualmente, os tempos eram outros. A guerra contra esses fudidos agora era uma história de um passado muito distante. Não dá. Infelizmente. Seu pai balançou a cabeça. Diante dessa atitude inflexível, o filho continuou apressando palavras para fora. Eu também vi as notícias sobre os vampiros. Mas agora... Não. Não.
Não é isso. Meu filho. O pai. Kim Il-sung acariciou a cabeça de seu amado filho gentilmente. Da mesma forma de quando sua estatura era muito menor. Eu tive um sonho. Você sabe muito bem o significado disso para mim. Não. Sim. O filho balançou a cabeça de forma confusa. Seu pai possuía o que esses grandes cavaleiros chamam de poder especial. Uma peculiaridade. Um poder estranho. Que era completamente diferente de mana ou magia. Eu vi os vampiros. Não sei qual é o objetivo deles. Mas estão, de alguma forma, se tornando mais fortes do que no passado. E estão se preparando para abrir as asas. Mesmo assim, esse é o trabalho das ordens de cavaleiros agora. Mercenários são. Não. Ordens de cavaleiros temem a ira pública. E há mais vampiros lá fora do que você pensa. Existindo em diversos lugares. O filho estava prestes a protestar quando Kim Il-sung levantou o dedo indicador e levou até os lábios. SHH. Ele gesticulou para o filho ficar em silêncio. Naquele momento. Tiririririm. Um som estranho saiu de um telefone antigo. Que não tinha tocado nenhuma vez pelos últimos anos. O pai pegou-o com cuidado. Refém de sua própria curiosidade. O filho pulou por cima do balcão e ficou muito próximo. Para tentar escutar a conversa. Taverna de mercenários. Olá. Uma voz baixa e forte soou pelo telefone. Estou ligando por ter visto o panfleto. Sim. Será uma tarefa difícil. É por isso que... Só me conte sobre o paradeiro deles. Eu cuidarei de tudo. Mas então... Como poderei saber se você teve sucesso ou não? Vou deixar os corpos em lugares onde poderão ser facilmente encontrados. A mídia cuidará do resto. Kim Il-sung sorriu de orelha a orelha quando a conversa fluiu exatamente como em seu sonho. Em seguida, o homem que estava ligando deveria negar que era um mercenário. Bom. Mas há um problema. Eu não sou. Apenas me diga seu nome de mercenário e um código de identificação. Isso é tudo o que preciso. Irei te registrar como um mercenário. Como se o homem do outro lado da linha tivesse entrado em pânico. A conversa parou por um breve momento. Mas, não muito depois, seu nome e código soaram. Acompanhados pela mesma voz pesada. E... Certo. O cara parecia mais que surpreso com as palavras de Kim Il-sung. Mas desligou o telefone sem perguntar nada. Quem era? O filho perguntou. Claramente intrigado. Também não sei. Com essa resposta suave. Pela primeira vez em muito tempo. O pai teve que pegar um formulário de requerimento mercenário em uma gaveta. Quando tudo começou. A fim de se tornarem mercenários. As pessoas seriam obrigadas a falar sobre o próprio passado. Fornecer o nome, idade e condição física. Mas atualmente a história era diferente. Como a indústria estava se movendo. Os detalhes seriam todos deixados a critério do chefe da taverna. Com um enorme sorriso, Kim Il-sung empunhou sua caneta. Como se fosse uma espada. E escreveu coisas inacreditáveis. Fazendo com que seu filho ficasse de boca aberta. Vá. Espera aí, pai. Um rank A. Essa não é a classificação mais alta.
Vocês só conversaram por telefone. Eu também não era um rank A. E além disso, ninguém se importa mais com essa merda. São só umas letras insignificantes agora. Certo. Tudo bem. Digamos que podemos ignorar o protocolo então. Mas qual é a desse nome? Usando esse tipo de nome de mercenário. Não é o mesmo que gritar para o mundo: venha e me mate. Diante das preocupações de seu filho, o pai simplesmente riu um pouco. Na verdade, ele gostou desse nome. Uma criatura mítica que poderia rasgar vampiros em pedaços, melhor que isso. Uma besta solitária. Porém, furiosa. Que via o mundo inteiro como inimigo. O que há de errado com Laika? Parece legal e tal. Pai. Pela primeira vez em sua vida, Kim Saidin comprou um dos milagres do mundo moderno. Um celular. E que engenhoca maravilhosa! Ele poderia usar isso tocando no visor de cristal líquido. E se projetasse a tela no ar? As imagens ficariam muito maiores. No começo, as imagens projetadas na tela deixaram-no surpreso. Mas agora já tinha se acostumado um pouco com isso. Uau! E agora? Saidin estava navegando na internet. Com o telefone. Dentro de uma cafeteria perto da província de Gangwon. Ele prestou atenção especial a Negoboro, notícias e entretenimento, e quase metade de todas as histórias eram relacionadas a Il Sayung. Parecia que o episódio recentemente transmitido da rodada de abertura do torneio para ferreiros convidados tinha gerado uma boa quantia de material. Para a fofoca. Pensei que ela era desagradável no começo. Mas acabou por ser muito fofa. Votos positivo. 1093 votos negativos. 53. Realmente gostei dela desde o começo. Sinceramente. Não teria gostado se tivesse tentado passar a mão na cabeça de todos. Dizendo sobre isso e aquilo ser bom. Que? E o Sayung não fez isso com aquele último ferreiro. Seus olhos são apenas decorativos. Vai chupar um canavial de rola. Aquele ferreiro era bom. Foi por isso. Seu retardado. Dá pra ver. Mesmo de relance. Que a arma era especial. Você não viu a foto de perto. Apenas feche a porra da boca se só sabe cuspir merda por ela. Não me faça rir. Aquilo ainda é uma merda de baixa qualidade. Não importa quão boa seja. Tá tentando se fazer de fodão com seu conhecimento lixoso de caçador de baixo ou baixíssimo nível. Em primeiro lugar, entende alguma merda sobre armas? Yep. Emoticon tímido. Aquela adaga recebeu a classificação oficial de grau baixo hoje mesmo. Emoticon tímido. Então vou dar uma olhada nela pessoalmente. Se não acredita em mim, então veja por si mesmo. Idiota retardado perdedor. Vou te enviar uma mensagem privada. Então responda se tiver coragem. Mas que diabos? Lendo essa discussão cheia de palavrões feios, Saidin franziu as sobrancelhas ligeiramente. Como não queria mais ver esse monte de merda. Ele rolou a página para baixo até encontrar outro artigo interessante. Este também estava relacionado ao torneio de ferreiros. Mas ao invés de focar nas pessoas, focava nos itens analisados. De acordo com o olhar de um especialista. Avaliando os itens selecionados da primeira rodada do torneio aberto para convidados. Tornando-se um artesão com apenas 36 anos e criando muitas expectativas sobre si mesmo. O artesão artista Só em um avaliou os 10 melhores.
Entre os 40 que passaram pela primeira rodada do torneio, a espada de aço longa, apresentada pelo discípulo pessoal do mestre Qin Tai Bek, Qin Souan, é uma boa arma. Acima de tudo, o refinamento e o trabalho no aço são impecáveis. E a habilidade do ferreiro, bem como a infusão de mana, é exemplar. Considerando o nível dos critérios para os julgamentos da primeira rodada, se há algo que falhou, então foi o fato de que Qin Souan é o discípulo do mestre Qin Tai Bek. Esta arma não vai satisfazer todas as expectativas. É claro que podem ter submetido um dos piores itens que possuem para essa rodada, já que outras ainda estão pela frente. Se for assim, então isso definitivamente aumenta a expectativa sobre este jovem artesão. A avaliação do artesão. B. Um grau baixo intermediário. A adaga de ferro. Enviada pelo Orc. O ferreiro desconhecido. Para ser sincero, fiquei bastante surpreso. Fiquei tão curioso que acabei pesquisando sobre esse ferreiro que se chama de Orc. Primeiro, o nome completo dele é diferente dos demais, a Forja do Okka. Eu não faço ideia sobre o motivo de ter escolhido esse nome. Mas ainda assim, o que ele criou causou uma grande agitação nessa primeira rodada de julgamentos. Se for para julgar de acordo com os critérios da primeira rodada, é perfeito em quase todos os pontos. O único ponto fraco é a qualidade do material usado. Mas o excelente nível de infusão de mana compensa tudo tranquilamente. Todo cavaleiro que viu isso elogiou muito, dizendo que é muito fácil usar a mana com essa adaga. Bem, não faz sentido falar muito. Pessoalmente, diria que esta adaga ficou em primeiro lugar na rodada. E pensar que um item tão maravilhoso apareceria tão cedo. O futuro da ferraria e o futuro deste torneio vão ser muito mais brilhantes agora. A avaliação do artesão. A. Um grau baixo superior ou intermediário baixo. Q1. Saidin tossiu propositalmente depois de ficar um pouco mais informado. De repente, uma mensagem de texto chegou ao seu telefone. Uma mensagem sem sentido, parecendo relacionada a negócios. Estava ali. É Yu Sayung. Quando poderemos nos encontrar? Ele tinha recebido a mensagem que ela enviou para sua casa, já que o celular já tinha sido sincronizado com o telefone fixo. Mas por que ela ligou para ele sendo que só tinham se passado 2 horas desde que se viram? Saidin decidiu ignorar e saiu do café. Já era noite, com a escuridão profunda caindo como um nevoeiro denso. Um homem, Qin Jian, estava andando em um beco enquanto conversava com uma certa pessoa ao telefone. Outro foi assassinado há 3 dias. Sim. Um total de 2. Não. Também não faço ideia. Mesmo a polícia nem imagina. Então é impossível para mim também. Sim. Ambos foram assassinatos vingativos. É vingança, cara. Nada foi roubado no local do crime. Sim. Bom. Eu te disse que não sei quem pode ser. Não consigo nem sentir esse cara. Mas, ainda assim, estou checando todos os bastardos mercenários. Só por precaução mesmo. Depois te conto. Qin Jian de repente parou de falar. A razão era um homem que estava parado na esquina do beco. Como as costas da pessoa estavam viradas para o outro lado, Jian não conseguia ver o rosto. Mas não era difícil imaginar quem era.
devido à altura e constituição atlética. Por favor, espere um pouco. Não desligue. Jian segurou o telefone em uma mão e se aproximou do homem lentamente. No entanto, uma sensação sinistra de repente aguçou seus sentidos. Ele percebeu que não deveria se aproximar demais. Os instintos de um vampiro estavam gritando isso. Então, começou a recuar cuidadosamente. Sim. Já estou indo. Porém, como se fosse para dizer que suas preocupações eram desnecessárias, aquele homem falou ao próprio celular e foi embora. Respirando aliviado, Jian ergueu o celular até o ouvido. Foi um alarme falso. No momento em que terminou de falar, uma sombra gigante surgiu do nada. Ele não conseguiu falar sequer uma palavra. Presas terríveis arrancaram pedaços de sua garganta enquanto mãos monstruosas arrancavam seus braços fora. O sangue de um vampiro era frio. Um sentimento frio. Semelhante a tomar um banho frio no inverno. Envolveu seu corpo. E, ao mesmo tempo, várias janelas de alerta apareceram. Oi. Oi. Enquanto estava se deleitando em um enorme êxtase, um som saiu do celular que tinha caído no chão. Qin Saijin pisou nisso lentamente, deixando-o completamente esmagado. No dia seguinte, Saijin foi até a cafeteria para se encontrar com Yu Sai-Yung. A reunião teve que ser adiada por 2 semanas, já que ambos estavam cheios de afazeres. Yu Sai-Yung estava esperando por ele na cafeteria mais luxuosa da cidade. Ela estava sentada em um canto escondido do local, mexendo no telefone. Mesmo ainda sendo jovem como qualquer garota do ensino médio, havia uma aura sofisticada exalando dela. Saijin se aproximou cuidadosamente e sentou-se de frente para a garota. De repente, todas as atenções do ambiente se concentraram em um só local. Ah! Você chegou! Já faz algum tempo. Yu Sai-Yung falou de forma descontraída, desativando as projeções nas quais estava mexendo. Você estava concentrado em algo. Novos artigos. Outro assassinato de vampiro aconteceu ontem. Ouvi que já é a 3ª vítima. O coração de Saijin pulou uma batida. Mas ele rapidamente se acalmou e relaxou, balançando a cabeça. Oh! Também vi algo sobre isso. A propósito, o que é isso ao seu lado? Ele não queria tomar um caminho ruim com a conversa. Então desviou o assunto para uma caixinha retangular. Oh! Isso! Imagino se pode reconhecer. Sai-Yung colocou a caixa em cima da mesa com uma voz estranhamente excitada, e com os lábios se contorcendo e mal disfarçando um sorriso. Ela abriu a tampa. Qin Saijin ficou completamente chocado. No entanto, a razão para isso foi bastante diferente do esperado. Vendo suas reações, não vi o programa do qual participei. Essa é aquela adaga. A adaga de ferro com uma excelente infusão de mana. Sai-Yung estava com um sorriso arrogante no rosto. Era como se estivesse declarando orgulhosamente: Hey! Eu sou esse tipo de mulher. Isso! Como você conseguiu essa adaga? Perguntou de maneira séria. Ele estava genuinamente morrendo de vontade de saber. Essa adaga era, sem dúvidas, sua criação. Mas agora estava nas mãos de outra pessoa, mesmo sem sua autorização. Bem, os organizadores do torneio disseram que se encarregariam de vender os produtos recebidos. Mas, mesmo assim,
Não pediram qualquer opinião. Nossa Ordem de Cavaleiros é a maior patrocinadora do torneio. Isso é para que possamos escolher um item a cada rodada, antes de qualquer outra pessoa. Então, escolhemos essa adaga. Ah, é isso. Então, você entrou em contato com a pessoa que fez essa arma. E o Sayung balançou a cabeça com uma expressão estranha. Não consegui. Eu realmente queria. Mas, estranhamente, a pessoa só quer ser contatada via correio. E o endereço não é para uma casa. Mas, na verdade, para uma caixa postal em Gangwon. Enviei uma carta. Mas ainda não recebi nenhuma resposta. É possível que ainda não tenha recebido. Ah! Oh! Agora que ele tinha escutado essas palavras, a culpa invadiu sua mente. Ele sorriu desculpando-se e coçou a nuca. A propósito, a senhorita Sayung precisa de algo assim. Achei que já possuía armas melhores. Sim. Isso é verdade. Mas esta adaga, ela tem algo de especial. Normalmente, adagas com lâminas curtas não são bem infundidas com mana. Por isso são difíceis de usar. Mas aqui está um caso diferente. Ela disse isso e, enquanto segurava a adaga, enviou sua mana para o objeto. Um barulho assustadoramente cortante acompanhava a lâmina de mana saindo da adaga. E então? Ótima. Não é? Se for assim, pode ser mais do que o bastante para ser minha arma reserva. É por isso que comprei. Ah. Haha. Foi uma boa compra. Esse item é difícil de se conseguir. Analisando uma expressão brilhante e satisfeita. Como se fosse uma criança que tinha conseguido um brinquedo novo. Saidin acabou sorrindo um pouco também. Sim. Eu também pensei o mesmo. As gravuras na superfície da lâmina também são muito complicadas. É quase como se fosse um tipo de obra de arte. Não é? Até meu pai ficou interessado nessa adaga. E o Sayung retraiu sua mana e colocou a adaga novamente em sua caixa luxuosa. Saidin sentiu-se bastante feliz por algum motivo. Olhando um pouco para essa embalagem. Como seu trabalho foi armazenado em algo tão luxuoso, não tornava sua adaga algo de luxo. Mas Yu Sayung não entendeu as intenções por trás de seu olhar. Ela rapidamente guardou a caixinha em sua bolsa. Foi uma manobra um tanto quanto desconcertante e apressada. Quando Saidin olhou para ela, seu corpo tremeu por um momento, já que o contato visual foi evitado. Você acha que eu ia pedir isso para você? Parecia que tinha acertado em cheio. O rosto de Yu Sayung ficou visivelmente rígido, tingido com as cores de uma derrota. Sua expressão era de que eu não devia ter me gabado disso para ele, e depois de morder o lábio inferior. Ela abriu a boca e falou relutantemente. Se você quiser, posso te dar. Você é meu benfeitor. Sabe? É claro que vou te dar. Se você quiser. Ela colocou a mão trêmula na bolsa, procurando pela caixa. No entanto, ao invés de uma caixa com uma adaga, começou a puxar coisas como maquiagens, uma carteira, livros, uma barra de ouro. Uma barra de ouro. Algo bastante enorme surgiu do nada. Mas, na verdade, isso era só para gastar tempo. Está bem. Eu não posso usar armas assim. Não sei usar mana. É sério. Que pena.
Assim que Saidin disse essas palavras, Sayung soltou um enorme suspiro de alívio e começou a empurrar todas as quinquilharias que estavam sobre a mesa de volta para sua bolsa. Certo. Mas por que estamos nos encontrando aqui hoje? Quando Saidin perguntou o motivo para a reunião, ela arregalou os olhos ao perceber que tinha esquecido as coisas mais importantes. Ah! Isso! Caçar. Antes eu sugeri que caçássemos juntos. Deveria me desculpar. Daqui a 2 dias. Estou planejando uma caçada. Gostaria que você me acompanhasse. Oh! Isso depende do tempo. Quantas horas planeja ficar caçando? Como o tempo que poderia passar como humano era limitado. Não seria possível caso a caça fosse longa demais. Só umas 2 horas. Também tenho outras coisas para fazer depois. Então não posso fazer o que quero por muito tempo. Tudo bem então. Kim Saidin sorriu e estendeu a mão para um aperto. 2 horas. Havia uma infinidade de pessoas dispostas a pagar por um tempinho com Yu Sayung. Para uma pessoa como ele, passar 2 horas juntos poderia ser considerado um investimento. Então nos vemos. Quando começaram a apertar as mãos, um carro preto parou em frente à cafeteria. Esse foi um timing simplesmente perfeito. Já vou. Oh. Precisa de uma carona? Não. Obrigado. Ficarei bem sozinho. Se for assim. Então tchau. Sayung levantou primeiro e, de repente, começou a andar sem jeito enquanto saía da loja. Parecia que ela não estava acostumada a usar saltos altos ainda. Observando as ações desajeitadas de uma garota do ensino médio, Saidin sorriu antes de ir embora do local. Depois de se separarem, Saidin foi ao mesmo poste em que tinha encontrado aquele panfleto anteriormente. Como antes. Agora outro panfleto havia aparecido. Exteriormente, era um anúncio de casa à venda. Mas na verdade era informação sobre seu próximo trabalho. Isso podia ser julgado pelo cheiro de sangue que saía do papel. Província de Gangwon. Condado de Oensung. Apartamentos Luz Estrelar. Disponíveis para compra imediata. Ligue para 05 01 0239 4039. A localização eram os apartamentos Luz Estrelar em Oensung. E a dificuldade era 5. O vampiro que ele tinha matado na noite anterior era de dificuldade 2. Então, esse devia ser um pouco mais difícil. 1. Saidin agonizou por um momento. Ele estava ficando mais forte. Pouco a pouco. Depois de caçar vários monstros e absorver suas pedras de mana. Mas, enquanto agonizava, o outdoor de LED que ficava em um prédio estava mostrando uma notícia de última hora. Agora, nós trazemos um anúncio público da Divisão de Investigação Especial da Polícia. A respeito do assassinato em série dos vampiros. Esta é a chefe Yu Baek-song, da Divisão de Investigação Especial da Polícia. Essa era uma famosa chefe de polícia. Até mesmo Saidin a conhecia. Talvez essa fosse a pessoa mais famosa do país. Cabelo branco e comprido. Um par de olhos afiados. Mas também elegantes. Lábios com uma cor forte e um espírito determinado. Externamente parecendo com uma bela mulher. Ela era a única besta divina do tipo Soul na Coreia do Sul. Era o tigre branco. E o Baek-song. A linhagem que era publicamente reconhecida como aquela que possui uma força superior à de um cavaleiro comum de nível alto fluía em suas veias.
Os dias de assassinatos autorizados acabaram há muito tempo, deixando nada além de sangue e ódio para trás. Nós, da Divisão de Investigação Especial, a fim de evitar uma repetição dos erros do passado, juramos ao céu que não pouparemos esforços para investigar essa série de assassinatos envolvendo os vampiros. Determinamos que todos os 3 casos foram crimes de ódio cometidos por um único indivíduo. Até mesmo Saidin sentiu-se momentaneamente pressionado por alguém tão importante quanto Yu Baek-song, que estava fazendo um anúncio na televisão pessoalmente. E agora? Como parte de nossa investigação, revelaremos a identidade do principal suspeito. Desde que tinha usado o nome de Laika, ele estava preparado para se tornar suspeito por matar vampiros. Mas ainda assim, seu coração ainda pulou uma batida. Mas isso só durou um momento. O principal suspeito é chamado de Laika. É um mercenário humano de rank A, a classificação mais alta, operando por quase 2 décadas. A taxa de conclusão de trabalhos é de 100%. Ele é um verdadeiro mercenário veterano, operando apenas nas sombras e, como consequência, pouca ou nenhuma gente sabe sobre ele. Este mercenário até mesmo recebeu o apelido de uma lenda. A classificação mais alta. Taxa de conclusão de trabalhos perfeita. Um veterano. Uma lenda. E etc. Ouvindo toda essa descrição absurda sobre si mesmo, Saidin entendeu o que o chefe da taverna queria dizer quando se gabou orgulhosamente de que não precisava se preocupar a respeito de identidade. A supervisão governamental sobre os mercenários deixou de existir há muito tempo. Então, contanto que o chefe dissesse isso, tudo seria verdade. Além disso, não havia nenhum outro mercenário capaz de provar que era tudo mentira. O chefe já tinha advertido as poucas pessoas que sabiam da verdade. Mas mesmo se isso não fosse feito, os mercenários, com suas mentalidades independentes, não teriam interesse algum no que estava acontecendo. Isso é tudo que descobrimos até o momento. É por isso que estamos procurando aqueles que tenham trabalhado com esse Laika nos últimos 20 anos. Cidadãos. Mercenários aposentados. Parece que vou ter de ficar escondido por um tempo. As informações falsas no formulário de inscrição se tornaram um véu que cobriria a verdade por completo. Mas a existência de Yu Baek-song ainda funcionava para colocar pressão. A relação entre um lobo e um tigre era igual a de uma presa e seu predador. Claro. Um lobo que crescesse perfeitamente, assim como ele, naturalmente seria capaz de devorar um tigre. Mas Yu Baek-song não era simples. Ela era uma besta divina. Um maldito tigre branco.